Pergunta hoje é simples. Estás preparado para o grande terremoto que poderá acontecer em Portugal? Não é alarmismo, não é exagero, é apenas uma questão de tempo. E se estás a ver este vídeo, então já estás a fazer mais do que a maioria. Não percas o vídeo até ao final, porque vamos dar aqui dicas importantes e úteis para a nossa sobrevivência. Mas antes disso, inscreve-te aqui no nosso canal, faz like e comenta os nossos vídeos. Não percas já a seguir à intro. Como todos sabem, Portugal está numa zona sísmica e não é de agora. Todos conhecemos a história do terremoto de 1755. Lisboa foi completamente destruída, arrasada. Morreu mais de um terço da população. Houve incêndios, tsunamis, colapsos em cadeia e o mais assustador, nada nos garante que isso não se repita. Aliás, tudo indica que vai acontecer de novo. A pergunta é: estás mesmo preparado? As placas tectónicas continuam ativas. O fundo do mar, ao largo de Lisboa e da costa sul, está em constante tensão. E vários sismólogos têm alertado, e repito, alertado, para a imensa energia acumulada que está a chegar ao limite. É possível que na próxima década, nos próximos dias, meses ou anos, possa surgir um sismo de elevada magnitude. Mas há um fator que ainda torna isso ainda mais grave, que é a maioria das construções em Portugal não está preparada para resistir a um grande sismo. Estamos a falar de edifícios antigos, sem qualquer norma antissismo, sem qualquer fiscalização, mas mesmo em construções recentes, em certas zonas não foram feitas resistências sísmicas em mente, ou seja, são prédios frágeis, paredes ocas, juntas mal feitas, que vão ruir literalmente. Ou seja, não estamos devidamente preparados, nem a civilização é alertada para um treino efetivo num caso de terremoto. Agora pensa nisto, estás em casa, são 3 da manhã e de repente a terra começa a tremer. A luz falha, o prédio abana, ouves coisas a cair, pânico total. Tu e a tua família, os teus filhos, sabes mesmo o que fazer? Pergunto-te, sabes como reagir a essa situação de catástrofe de emergência? A maior parte das pessoas vai congelar, vai panicar, vai entrar em choque e esse é o primeiro erro. Por isso, vamos começar por aquilo que podes fazer antes do sismo, o que podes preparar já hoje. Ponto número 1. Uma mochila de emergência, chamado kit de 72 horas. Aquilo que eu tenho vindo a falar nos meus vídeos, constantemente. Não é só ter, é ter bem organizada, com os itens certos, num sítio fácil de agarrar. A mochila não pode estar guardada no fundo do armário ou cheia de coisas aleatórias. Ela tem de estar à vista, pronta e funcional. Devem de rever constantemente a mochila. E perguntam-me assim: Bruno, mas o que é que deve ter? Eu vou-te dizer: água, pelo menos 3 litros por pessoa, por dia. Isto para 3 dias, para fazer as 72 horas. Comida não perecível, enlatados, barras energéticas, alimentos liofilizados, lanterna mais pilhas suplentes, rádio a pilhas ou a manivela, powerbank totalmente carregado, devem revê-lo, sempre de 3 em 3 meses para saber se ele está carregado ou não, kit de primeiros socorros com garrote médico, medicamentos pessoais, documentos importantes plastificados, dentro de um saco estanque, dinheiro vivo, máscaras contra poeiras. Não esquecer que o pó que vai levantar é extremamente nocivo para os nossos pulmões, podem originar cancros no futuro. Portanto, as máscaras são de extrema importância. Um apito, para caso vocês estejam enterrados em algum sítio e necessitem de chamar ajuda. Cópias das chaves de casa, das vossas viaturas. E se tiveres animais, deves de incluir também no kit ração, trela, ficha com o nome e o contacto do animal. Lembra-te sempre, cada membro da tua família deve ter a sua mochila, uma para cada um. Outro ponto crítico, prepara a tua casa. Olha à tua volta e pergunta-te e vê se há estantes mal fixas, quadros mal pendurados, televisores em cima de móveis ou caixas pesadas em cima de móveis. Tudo que possa cair, vai cair. Prende bem, remove o excesso de peso, cria espaços seguros para te abrigar.
Essas são as regras de sobrevivência quando nós nos queremos preparar para uma eventualidade de catástrofe, nomeadamente o que estamos agora a falar, um terremoto. Agora vamos imaginar que o terremoto começa. O que é que fazes? Regra número 1. Não entres em pânico. Respira, controla-te e aplica a técnica. Baixa, cobre e agarra. Estes são os 3 elementos fundamentais que deves decorar, que é: abaixa-te no chão, protege a cabeça com os braços ou com algo sólido e agarra-te a um ponto fixo, como uma mesa robusta ou uma estrutura pesada. Fica longe de janelas, vidros, espelhos ou outras coisas que estejam penduradas. Não saias a correr e nunca, mas nunca, uses elevadores. Outro pormenor: claro que se a mesa for de vidro, não te vais pôr debaixo da mesa de vidro. A da minha casa, por exemplo, é de vidro e eu nunca escolheria essa mesa para me colocar debaixo. Procura sempre pilares robustos da casa ou então colocar-te debaixo da quartela de uma porta, que será pontos em que tem alicerce, que são estruturas fortes. Portanto, se a mesa for de vidro, evita. Tens que pensar, saber onde te dirigires logo numa situação dessas. Por isso é muito importante estudares o cenário da tua casa, fazeres um treino até, um simulacro com a tua família. Se estiveres na rua, afasta-te de fachadas, postes, árvores. Vai para uma zona aberta, o mais longe possível de prédios e o mais rapidamente. Se estiveres no carro, encosta, para, fica dentro da viatura até o perigo passar. Outro pormenor: se nesse momento cair um poste ou cabos de alta tensão em cima da viatura, não saias de dentro dela. Ficas à espera até que venha os bombeiros ou até socorro, porque podes correr o risco de morrer eletrocutado. Mas se pensas que isto acabou aqui, isto não é o início. Depois do sismo, o perigo ainda vai continuar. Pode haver réplicas e muitas das vezes são tão perigosas como o primeiro abalo. Por isso, age com estratégia, verifica o estado do edifício, procura fendas, cheiro a gás, água a correr ou fugas e sai imediatamente se suspeitares desses mesmos riscos. Desliga de preferência, se tiveres tempo, o gás e também toda a coluna montante de eletricidade. Não vale a pena usar o telemóvel, porque nesses dias vai estar tudo sobrecarregado para emergências. As redes vão estar completamente congestionadas. Usa mensagens curtas e combina com a tua família pontos de encontro. Não contes com a comunicação porque ela não vai funcionar a 100%. Se fores evacuado, leva a mochila contigo. Atenção, muitos abrigos podem não estar operacionais nas primeiras horas. Por isso, ter os teus próprios recursos vai certamente fazer toda a diferença entre o conforto e o caos para a tua família. Por isso, a mochila, caso nós tenhamos tempo de a resgatar, é uma peça-chave na nossa sobrevivência e no nosso conforto. Mas não abandones já o vídeo, porque o que eu te vou dizer a seguir vai-te pôr a pensar e vai-te ajudar numa situação dessas. Mas antes de eu continuar, não te esqueças, por favor, subscreve ao nosso canal, partilha, porque pode ser alguém da tua família a precisar de ajuda ou tu no futuro. Portanto, é muito importante fazermos passar esta mensagem. Portanto, agora deixo-te com isto. E se o terremoto for durante o dia, enquanto tu estás no trabalho, e se os teus filhos estiverem na escola? Já pensaste nisso? Tens um plano? Tens um ponto de reencontro definido? Já falastes nisto com a tua família? Pois é, isto obriga-nos a pensar. E muitos de nós vamos reparar que, de facto, esse plano não existe. E nesse momento, quando isso acontecer, quando as comunicações estiverem todas em baixo, quando o pânico assolar a terra, nós vamos estar numa situação vulnerável. Nós e a nossa família. Por isso, é muito importante seguir esta dica que eu te estou a dar à risca. Combinar previamente com a tua família o que fazer e para onde ir, estabelecer mensagens que consigam perceber como agir numa situação destas grave que poderá assolar o nosso país. E se ainda quiseres que eu seja mais duro, eu vou então falar como é que vamos fazer com os idosos, principalmente que estão acamados e pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência. E os bebés. A maior parte das pessoas vai esperar pelo governo.
Mas pela proteção civil, correto, é legítimo, mas a resposta vai demorar. E nos primeiros minutos, nas primeiras horas, estás por tua conta, porque vai falhar tudo. A polícia não te vai atender, os bombeiros não te vão atender. Portanto, tu estás por tua conta e risco. É por isso que eu não me canso. E é por isso que eu falo. É por isso que este canal existe. Para alertar, para educar, para te ajudar a preparar. Eu já sei, muita gente vai ignorar este vídeo. Não vai continuar a fazer a vida como se nada fosse. Ou seja, mas tu estás aqui, tu queres saber, tu queres estar à frente. E por isso é que estás a ver este vídeo até ao final. Então, com isso, queria que me respondesses aqui nos comentários o que é que achas que o próximo grande terremoto, primeiro, onde é que vai acontecer? Onde é que vai acontecer? Será em Lisboa? Será no Porto? Será no Algarve? Será nos Açores? E mais importante é saber se tu estás preparado. Por isso te peço, partilha este vídeo com quem realmente se importa, subscreve ao meu canal e junta-te a esta comunidade que não espera pelo pior, prepara-se para o pior e vive melhor por causa disso. Porque a sobrevivência, meus caros, começa com o conhecimento, mas exige a ação de nossa parte. Lembra-te sempre, isto não é uma questão de se, é uma questão de quando. O intuito dos meus vídeos é para que isto chegue ao maior número de pessoas que têm este desconhecimento. Porque eu não sei se no futuro poderei ser eu a precisar de ajuda ou alguém da minha família. E quem sabe, se viste estas dicas e se adquiriste conhecimento com esta partilha de informação, quem sabe se não serás tu a ajudar-me. Portanto, obrigado por estás desse lado e mantém-te sempre atento, porque os acidentes acontecem e eles não te vão avisar por carta. Até à próxima!